o Sr. Presidente, em vários locais, e o último foi na recepção aos bombeiros do município, no Olga Carnaval, disse a quem o quis ouvir que ele ia arranjar 6 milhões de euros para construir o Hospital de Sintra. Isto foi dito perante a plateia. E disse-o noutras alturas. Depois, quando o Ministro o retificou e o chamou à atenção, então sim, vem e aparece o novo nome do polo hospitalar. 1, 2, 3. É uma troika. Outro? Bom, está dito. É uma troika de 4. Cidadania e debate de 15 em 15 dias na Saleia TV. Voltamos para um troika de 4. Nesta edição temos uma baixa, mas altamente justificável. O Nuno da Câmara Pereira está no Brasil, esperemos que apreciem a voz do Nuno lá pelo Brasil. Mas o programa continua e o assunto de hoje que nos traz aqui, para ser discutido apenas pelo Guilherme Ponce Leão e pelo Alexandre Almeida, é o assunto que aqui por Sintra está na berra. Hospital, polo hospitalar, afinal, em que é que ficamos? O Ministro disse uma coisa, ou por outra, o Sr. Presidente anunciou uma coisa e o Ministro disse outra. E agora parece que da cartola sai uma outra ainda, que é um polo universitário. Desculpem, devia ter polo universitário, se fosse um grande hospital. Mas como é um pequenino hospital, ficámos só pelo polo. É assim, ó Guilherme? Parece que sim. De qualquer modo, vamos esperar para ver, porque isto para mim não tem razão de ser. E eu explico porquê. Este Executivo, presidido pelo Dr. Basílio Horta, tem anunciado aos 4 ventos que os anteriores executivos não fizeram nada por Sintra. Portanto, ele foi um Dom Sebastião que apareceu aqui e, de repente, por artes mágicas, consegue fazer tudo em Sintra. Mas vamos ver se ele vai fazer, até porque para as eleições que vêm aí faltam 10 meses, 11 meses, e as coisas não se fazem por arte e magia. Não é chegar a uma sexta-feira, ir a correr com o vice-presidente e com outra pessoa, diretamente ao ministro, e à pressa tentarem arranjar um hospital para terem a campanha para as próximas eleições com algum conteúdo. Um hospital eleitoral. E faz-me lembrar outras promessas como o PDE, mas isto hoje é só para falar no hospital. De qualquer forma, isto para mim, e eu já o disse várias vezes agora desde que isto foi anunciado, isto para mim foi, durante 10, 20 anos, o fim do Hospital de Sintra. Portanto, isto foi o princípio do fim. Porque podem ter a certeza absoluta que, havendo um hospital amador a Sintra, e indo agora fazerem um andar no Hospital de Cascais para se chamar Hospital Cascais-Sintra, e fazerem um polo onde há umas consultas, não sei se vai haver consultas de diabetes para eu poder lá ir, não é? Haver umas consultas e haver umas injeções e estarem lá 60 camas reservadas para os velhos morrerem, que é um hospital de retaguarda, perante isto podem ter a certeza que nunca mais vai existir o Hospital de Sintra. O Sr. Presidente da Câmara, na última Assembleia, ficou muito indignado por movimentos interesses com Marco Almeida, e não só, mas nós dizemos diretamente, com convicções, não andamos a rodear como os outros partidos. O Sr. Presidente dizer, tudo dizem mal tudo, então não é melhor ter um polo que não ter nada? É melhor ter um polo do que não ter nada. Por isso existe o Polo Norte e o Polo Sul. A Terra, pelo menos, tem 2 polos. Agora, sinceramente, quando o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Basílio Horta, tanto criticou os anteriores, penso eu, todos os anteriores executivos, desde Edito Estrela, a Rui Silva, o Comendador Justino, por não fazerem hospital, Fernando Seara. E ele agora tenta, desesperadamente, agarrar-se a um polo para as eleições, arranjou um polo hospitalar. Mas
arranjou um polo hospitalar depois do seu ministro desmentir que ia ser construído um hospital em Sintra. Porque o seu presidente, em vários locais, e o último foi na recepção aos bombeiros do município, no Olga Carnaval, disse a quem o quis ouvir que ele ia arranjar 6 milhões de euros para construir o Hospital de Sintra. Isto foi dito perante a plateia. E disse-o noutras alturas. Depois, quando o ministro o retificou e o chamou a atenção, então sim, vem e aparece o novo nome do polo hospitalar, que ainda nem se sabe onde é que vai ser feito, pelo menos eu não tenho conhecimento. Ainda não se sabe o tamanho, não se sabe nada. Um polo hospitalar custa 20 milhões de euros. Epá, sinceramente, não sei que polo hospitalar é que vai ser construído. Quero também dizer que o Sr. Presidente tem feito muitas promessas em outras situações e esta é mais uma para se agarrar a um polo para as eleições. Alexandre. Boa tarde a todos. Bem, eu, em relação a esta área do hospital, ficaria, neste momento, é muito complicado alguém ter um discurso contra o hospital. Toda a gente quer o hospital e os políticos sabem isso. Ou seja, dizer hoje qualquer coisa contra a questão do hospital é em si mesmo quase uma heresia. Claro que toda a gente quer um hospital, mas já uma vez tivemos aqui um programa sobre o hospital e eu volto a frisar que eu até hospital, pós-hospitalar, enfim, acho que ninguém aqui é burro. Acho que toda a gente sabe muito bem o que é que, em vésperas de eleições, com os cofres cheios, o que é que se pode prometer, o que é que se pode dar, o que é que se pode, enfim, dar com o nosso dinheiro. Isso é que é interessante, é a velha tática de eu prometo tudo com o teu dinheiro. Eu prometo-te tudo com o teu dinheiro. Isso é fantástico. Então, e prometer tudo com o dinheiro do outro e depois não cumprir? Bem, isso então ainda é mais interessante, não? Isso então é incrível. Mas antes disso tudo, eu até nem comentava muito, porque parece mal alguém dizer que está contra o hospital. Não estou contra o hospital, acho que ninguém pode estar contra uma mais-valia. O timing em que ela aparece faz desconfiar. A maneira como ela aparece faz desconfiar, mas há uma coisa que eu queria dizer, que é o seguinte: eu antes disso tudo, numa população de 412 mil habitantes, enfim, que Sintra tem, eu quero saber é quantas pessoas não têm médico de família. Isso é que eu queria que o Sr. Ministro dissesse. Não, a gente faz o hospital, mas antes disso, porque isto é a velha tática de há um grande problema, há muitos grandes problemas, mas nós vamos arranjar um foguete daqueles de festa e vamos fazer um grande foguete, vai fazer um grande boom e as pessoas vão ficar todas a olhar para o fogo de artifício, depois aquilo a cana cai e a gente depois vai embora e pronto. O patego olha o balão. É um bocado isso. Há um grande boom que toda a gente, obviamente, que vai bater numa preocupação que toda a gente tem. Eu, pessoalmente, aconteceu uma morte na família, exatamente por causa dessa incompetência e maus serviços prestados pela lógica hospitalar pública. E eu quero saber não me importa que seja um hospital, espero que seja um hospital, que seja um sucesso, que seja muito grande, que seja fantástico e que seja o melhor. Mas antes disso eu quero ter médico de família, que eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho médico de família. Eu não tenho, quando eu preciso de qualquer coisa, tenho que ir atrás de um médico que esteja de plantão no meu centro de saúde. Favores de direito. Às tantas da manhã, aquela coisa, agora já não é às 6 da manhã, porque eles, entretanto, perceberam que 6 da manhã é uma chatice, pá, e aquilo, epá. Então é melhor pôr ali mais horas para poder fazer aquilo, já não há senhas, é conforme o médico tem paciência para aturar. Enfim, há aqui uma lógica de desenrasca também. Portanto, eu queria que o Sr. Ministro devesse assegurar aos sintrenses que vão todos ter médico de família, primeiro. Segundo, que vamos ter todos centros de saúde, não é anunciados porque reparem o timing, não é? É interessante, porque tudo isto é feito depois de setembro de 2017. Para o mandato seguinte. É para o próximo. Então, mas os outros anos, estes anos todos, criticou o anterior, que não fazia nada, mas há qualquer coisa aqui que me escapa. Os timings, como é anunciado, polo, não é polo, mas eu continuo a ver que não há uma política de saúde coerente.
Porque isso é que eu queria. Eu queria era que todos os portugueses, antes de mais, tivessem um médico de saúde, um médico de família que dissesse assim: eu conheço-te, conheço o teu filho, conheço a tua esposa, sei da tua situação, estás deprimido, claro, estás desempregado, eu sei a tua vida. A tua família, estás com um problema, sim, a tua criança tem um problema congénito, eu conheço-te, eu sei o que é que tu estás a passar. Esse é o papel do médico de família. É o médico de família. Não, as pessoas andam a pairar, a boiar como rolhas na maré, à espera que alguém as apanhe quando estão aflitas. E isso acho que não é uma política de saúde. Os fediveres e os foguetes de carnaval, isso já estamos habituados. Antes de passarmos à segunda ronda da opinião, eu pedia para ler esta página do Diário da República que já fala do novo Hospital de Sintra. É o despacho número 13585-B/2016 e que diz o seguinte: o 11º Governo Constitucional estabelece no seu programa como prioridade a defesa do Serviço Nacional de Saúde. Isso é ótimo, eu acho que sim, porque é das poucas coisas que ainda existem em Portugal. Mas depois cá para baixo eu poupo-me a ler isso tudo e diz assim: neste contexto, o Ministério da Saúde e o município de Sintra, numa parceria de cooperação e em mútua colaboração, assumem como prioridade estratégica a criação do Polo Hospitalar de Sintra. Atenção, não diz aqui Hospital de Sintra, diz Polo Hospitalar de Sintra, o qual funcionará de forma articulada com outros equipamentos hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, que prestam cuidados de saúde, permitindo melhorar a resposta nas suas várias dimensões. Este novo Polo Hospitalar de Sintra será dotado, entre outros, de serviços de urgência básica, de consultas externas, de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, de cirurgia ambulatória e de uma unidade de cuidados continuados integrados, ou seja, convalescença. Assim determina-se, isto foi o que ficou determinado, é constituído o grupo de trabalho para a elaboração do estudo tendente à criação do Polo Hospitalar de Sintra, doravante designado como Grupo de Trabalho do Polo Hospitalar de Sintra. O Polo Hospitalar de Sintra deverá funcionar em articulação com outros equipamentos hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, designadamente da sua área geográfica, e deve, nomeadamente, ter as seguintes valências: A. Serviço de urgência básica. B. Consultas externas. C. Unidade de cirurgias ambulatórias. D. Meios complementares de diagnóstico e terapêutica. E. Uma unidade de cuidados continuados integrados, convalescença. Ou seja, o que está aqui é exatamente o que eu já tinha dito antes, não sei se repararam. Isto está duas vezes, que é para parecer que tem muita coisa. E depois, o grupo de trabalho é constituído pelos seguintes elementos. A linha A. José Manuel Marques Boquinhas, Coordenador Nacional para Projetos Inovadores em Saúde, em representação do Ministério da Saúde, e que coordena. Este nome é muito conhecido. Aliás, se forem ao Hospital de Cascais, deve haver lá dezenas de pessoas que adoram este nome. Basta falar em Boquinhas e eu acho que eles se vão derreter de paixão, de satisfação quando ouvirem este nome. Depois, B. Domingos Linhares Quintas, em representação do município de Sintra. E Laura Maria Figueiredo Sousa Damaso da Silveira, em representação da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. Depois pronto, vem por aqui abaixo. Isto é o que está no Diário da República e algumas coisas ditas duas vezes, no ponto 1 e logo no ponto a seguir. Eu gostava. Para concluir só o que estava aqui, depois de ler isto, a pergunta que eu vos faço é o seguinte: é melhor ter um polo do que não ter nada? Se calhar era melhor não ter nada. Porque o polo, é verdade ou não que se os sintrenses deixarem construir um polo hospitalar, nunca mais terão um hospital? É a minha convicção. Eu preferia continuar como estamos. E pegando nas palavras daqui do nosso amigo Alexandre, era preferível que se fossem dar médicos de família a todos os sintrenses e fazer os centros de saúde que são necessários, onde o seu ministro, nestes 3 anos, ainda não fez absolutamente nada, porque o seu Presidente da Câmara está há 3 anos a apregoar que vai fazer os centros de saúde. É a Câmara que se vai substituir ao Ministério.
Portanto, para umas coisas, a Câmara substitui-se ao Ministério. Para outras, não. E, por conseguinte, era muito melhor dotarmos o Conselho de centros de saúde com alguma eficácia e dar os médicos de família que são necessários e funcionários administrativos, porque o Centro de Saúde de São João das Lampas só está a funcionar porque foram colocados 2 funcionários da Câmara de Sintra administrativamente para terem assegurado o funcionamento do Centro de Saúde, por um pedido meu ao Sr. Presidente da Câmara, quando soube que o Centro de Saúde de São João das Lampas ia fechar, solicitei-lhe ajuda perante o Ministério para não se resolver, e aquilo que o Ministério Socialista, que na campanha eleitoral ia resolver os problemas todos deste país, a nível de saúde, a nível de tudo e mais alguma coisa, não resolveu nada. Estamos há 3 anos, a Câmara de Sintra, a dar 2 funcionários para que o Centro de Saúde de São João das Lampas não feche. E a todo momento pode fechar. E se uma funcionária está doente, os serviços param a 50%, porque não há substituto do Ministério da Saúde. Ora, portanto, eu gostava de saber quando é que esta parceria começou. É que isto aparece aqui neste Diário da República. Isto tem 8, 10 dias, 15 dias. Isto são daquelas coisas que são feitas a correr, porque nunca falaram no hospital, a não ser para dizer mal de todos os executivos desde o 25 de Abril até hoje, por causa do Hospital de Sintra. E agora, inesperadamente, da cartola tira-se um hospital, que depois passa para Polo. Quando é que esta parceria foi feita? Há de meia dúzia de dias. Isto é a autêntica campanha eleitoral do Sr. Dr. Basílio Horta. E esperemos que venha mais. E do Governo. Como? E do Governo por atacado. E do Governo por atacado. E do Governo por Quem atacado. cá veio foi o como ministro. outras situações que já se passaram até na minha freguesia recentemente com o Festival da Maçã Reineta. Mas pronto, isso são outras coisas. Eu não fui lá, isso. Foi, o senhor foi lá. Eu não Mas fui. isto é só para dizer que eu preferia que não fosse feito o polo hospitalar e que me dissessem assim, daqui a 4 anos, este governo, se for governo socialista, daqui a 4 anos garanto-vos que a gente tem um hospital novo em Sintra. Eu preferia isso do que estar a tapar os olhos a todos os E sintrenses. o polo com hospitalar polo pode hospitalar. representar que nunca mais haverá hospital? Para mim, durante os próximos 10, 20 anos, para mim é a minha convicção que isto vai impedir que se faça um hospital público, porque já andam para aí umas ratazanas, não sei se isto também tem a ver com essas São situações. boquinhas, são Não sei. boquinhas, não acredito não nisso. sei, porque São já andam aí algumas coisas a pairar que este polo é feito porque não há interesse em que haja um hospital público em Sintra. Isto é o que se ouve na rua. Não querem que haja um hospital público em Sintra, querem que haja um hospital privado e, por conseguinte, vamos remendar isto por meia dúzia de anos para que se faça um hospital privado em Sintra. E isto era melhor daqui a 4, 5 anos termos a garantia de um governo de que existia um hospital em Sintra, no mínimo igual ao Hospital de Cascais ou ao Hospital da Amadora, e nunca uma solução destas, porque isto vai acabar. Bem, corremos esse risco, realmente, de que, havendo um polo ou havendo qualquer coisa que se assemelhe com um hospital, se diga, vocês já têm, não precisam. Vai para o outro lado. Com certeza, é óbvio, né? Mas, Vai para o com o envelhecimento da população, com, enfim, embora Sintra continue a bater recordes populacionais a gente é que não sabe, a grande potência da região de Lisboa poderia ser Sintra. Portanto, Mas a gente vive num país onde os bons têm que ser afastados para os medíocres brilharem. Portanto, se calhar o melhor também pode ter que ser afastado, o maior. Pois, vejam, eu, sem querer variar a questão, reparem que Sintra, com o potencial que tem económico, de mão de obra que está aqui, que vai trabalhar para Lisboa, que poderia fazer daqui de Sintra um grande concelho, seja agrícola, que falta esse grande potencial que nós temos, que é o potencial agrícola de abastecer Lisboa de víveres frescos. Já falo do agrícola, falo do industrial que em tempos se teve e que depois se perdeu. Portanto, é uma grande... Nós, por exemplo,
variando Esse ligeiramente. assunto fica já prometido, é o assunto do próximo programa, que eu acho que é interessante. Vejam, Mas vamos ao hospital. desculpem. Então, Mas fica prometido, esse assunto, pode ser esse o próximo assunto? Pode. Está não tem resolvido. interesse. Porque O vejam, futuro do Conselho de Sintra. Pode ser que queiram fazer aqui alguma coisa estranha, como é a divisão dos hospitais. ao fazer uma coisa pequena, mas já têm, não é? Eu quero um continente, desculpa, eu quero um grande hipermercado, mas já tens uma mercearia, pá, portanto, Ficas está assim. quietinho. Mas isso não é bem assim. Diz adeus. E para quem, Tá bom, é, para quem é bacalhau basta. Portanto, há aqui continuo a achar que existe em Sintra um menosprezar do Conselho. Acho que há em relação a outros. À volta de Sintra existiram autarcas que sempre pautaram por bater o murro, dar um murro na mesa e dizer não, eu quero. E conseguiram. Não me perguntem como, mas conseguiram. Nós olhamos, por exemplo, para Oeiras, que era há 40 anos umas hortas à volta do Palácio do Marquês, e vejam... Mas há uma diferença, Alexandre. É que são pessoas do próprio concelho que nasceram lá. E os presidentes que têm estado em Sintra, nenhum é de cá, portanto não tem essa capacidade. Pronto, poderá ser a questão de vestir a camisola da terra, mas acredito que mais do que isso, parece que por ser um concelho tão grande, parece que as pessoas não têm uma identidade, talvez porque tenham sido transplantadas de outros sítios aqui nos anos 70, nos 80, no boom de São Marcos, de São Carlos, da Tapada, enfim, há aqui uma falta ainda e parece que continua a não existir a capacidade de criar uma identidade sintrense que temos todas as razões para a ter, ou seja, com a história e com a importância, até em termos de PIB, se quisermos, mas depois quando chega a estes passos práticos e muito objetivos, vamos fazer um hospital para as 412 mil pessoas que habitam aqui. Não nos esqueçamos que hoje estamos em 2016. Já há o Hospital de Cascais e já há o Beatriz Ângelo. Eu, por exemplo, que sou de Casal de Câmara, eu estou a um passinho da Beatriz Ângelo. Claro que o código postal e não sei o quê, mais uma vez, é outro problema que nós temos, é que estamos aqui numa lógica estatal de código postal em que só podemos comprar o pão na rua. Isso faz-me lembrar umas imagens que apareceram aí na União Soviética Antiga, mas enfim, isso é outra conversa. E isto quer dizer que as pessoas, parece que para os serviços estatais têm que estar no código postal e só podem ir à escola da rua e só podem ir, pronto, mesmo que não tenha qualidade nenhuma. Portanto, eu aqui gostava de introduzir aqui um aspecto que é muito importante, que é 6 milhões de euros que se põe em cima da mesa. Mais o terreno. Mais não sei o quê. Eu pergunto-me, mas porquê é que eu, que dou tanto dinheiro ao Estado, o Conselho de Sintra, que dá tanto dinheiro ao Estado, em IMIs, em IVAs, em todos os impostos possíveis e imaginários, afinal de contas são 412 mil habitantes. Então, o segundo conselho mais O populacional. segundo maior conselho, a seguir a Lisboa, ok? Como é que Há nós... quem diga que já é o primeiro. Há quem diga que já Se é o houvesse primeiro. outro senso. É verdade, há quem diga que já é o primeiro. Como é que nós, em 2016, ainda não temos um hospital, porque eu não estou a falar, com todo o respeito, de um pequeno concelho que tem tanta gente como a minha freguesia. Não é isso que eu estou a falar. Estou a falar de 412 mil pessoas. Agora, dizem-me assim, mas agora já tens ali o Hospital de Cascais ao lado. Já tens ali o Bidranslo daquele lado. Tens o Amadora Sintra. O que é que se fez? Não sei como, mas os outros concelhos conseguiram trazer para si, ao longo dos anos, Com metade das populações. com metade das Ou populações, nem isso, não é? um hospital. Eu às vezes visualizo o hospital, o mapa. Estamos no meio de um triângulo. Beatriz Ângelo, Amadora Sintra, Cascais, Amadora Sintra. Então já não precisam. Claro. Vamos fazer um polo. Claro. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu aos presidentes neste tempo todo? O que é que acontece às pessoas que vêm para Sintra, à frente dos nossos destinos, que parece que não vestem a nossa camisola? O que é que se passou? Eu não consigo compreender. Até hoje não percebo como é que concelhos limítrofes conseguem ter as mais-valias. Eu já nem falo de uma brincadeira, salvo seja, com todo o respeito. Então como é que 412 mil habitantes não têm um clube na primeira divisão e o Aroca, com todo o respeito aos habitantes da Aroca e todos... Sim, mas é as verdades. A Madeira, vou-vos dar o caso, Ilha da Madeira, região autónoma da Madeira, tem 2 clubes na primeira divisão, ou chegou a ter o Nacional e o... Ajudem-me que eu não sou muito bom. E o Marítimo. Então, e tem. Tem a mesma população, tem menos população que Sintra. Quer dizer, pronto. Acho eu. Não, metade é os Açores. Não, metade mas, é os Açores. Metade é os Açores. O que eu quero dizer, isto é uma brincadeira, Mas, não tem nada a ver com a importância não é brincadeira, da mas Alexandre, Mas é deixa-me um dizer-te aqui uma reflexo, coisa. com A Ilha certeza. de Malta
tem a mesma habitações, tem os mesmos habitantes que nós temos, tem a mesma área que o Concelho de Sintra tem e tem 8 hospitais públicos. 8. Portanto, há qualquer Eu coisa acho que a gente aqui devíamos que ir me para Malta, escapa. devíamos ser uns Se calhar. malteses. Bem, tesos já somos, agora malteses não sei, enfim. Infelizmente aquele que está ali a realizar o programa já lá esteve internado 8 dias. Aonde? Em Malta. Em Malta. Em Malta. Portanto, isto é só para vos dizer só a dizer que realmente é verdade. Quer dizer, a gente anda a ver como é que uma ilha daquelas que estava a entrar para a comunidade europeia, isso eu lembro na altura que isso que aconteceu hoje. Não foi nada de especial, tanto que ele está ali. Mas como é que tem aquela organização? Tem a mesma área, 400 e tal. Tem a Vocês mesma. vejam, Sintra 8 tem... hospitais públicos, centrais. Mas Leão, repara uma coisa. Sintra tem o monumento mais visitado de Portugal. Passou o Mosteiro dos Jerónimos. É verdade, é verdade. Quer dizer, nós não somos, tipo, olha, aqueles gajos estão-se a pôr em bicos de pés, ali naquele canto e tal. Não, nós... Quer dizer, quantas camas é que existem em Sintra? Bem, já estamos aí para o próximo programa, portanto eu não quero Pronto, alargar. melhor não irmos por Sintra isso, precisa de um hospital com H grande. Mas a pergunta era, o polo pode definitivamente, pode impedir a construção definitiva desse Muito hospital? conscientemente, esse risco. pode, sim, senhor. Pode ser Lógico um que eu- embuste, pode ser mesmo um embuste, vamos chamar as coisas para nós. Pode ser uma forma de atrasar. Isto atrasa. Eu não acredito que depois do polo estar instalado e dos centros de saúde que o Sr. Presidente da Câmara diz que vai realizar, já não é até 2017, portanto poderá já não ser ele que os vai inaugurar, porque isto ninguém diz, ninguém sabe se o Sr. Presidente da Câmara vai ganhar as eleições. Com certeza. Até aquele domingo, ninguém sabe. Às 7 da tarde. Portanto, se calhar, todas as obras que ele enunciou, É capaz de saber a agência das sondagens. Se for como a dos Estados Unidos, vai ser E a complicado. sede da noite eleitoral deve ser no Museu de Notícias, mas isto já sou eu que mas sou isso são malzinho. outras coisas. Sou eu Não que sou vamos malzinho. avançar. Isso são outras coisas. Como Para o próximo programa. É um museu muito importante para Sintra, o Museu das Notícias, porque todos os sintrenses já lá foram visitar o museu. É uma coisa mesmo que veio Revolucionar. revolucionar a vida Evolucionar. cotidiana dos sintrenses. Este discurso que tu estás a ter até pode Temos ser 3 minutos mal visto. para acabar. Já reparaste? Nós podemos ficar mal vistos perante a opinião pública, Exatamente. mas isto, para mim, desculpem lá, para mim, isto vai atrasar o Hospital de Sintra. Ponto final, parágrafo. Não, mas não era preciso, porque vamos lá ver, 81 milhões de euros, segundo o que se diz, que é o que está na conta da Câmara. 83 milhões. Pronto, obrigado, eu não tenho extrato. O que me frustrava. E o multibanco. O que eu posso dizer é que Tu não és desse era extrato, preciso. pá. Pois não sou. Eu ando cá em baixo a varrer. Não és desse Não como em pratos de prata. Bem, mas o que eu quero dizer com isto é que a Câmara, agora mais a sério, a Câmara não precisava de pedir nada a ninguém. Se pensarmos bem, com esse volume, essa conta que os impostos dos sintrenses permitiram, eu acredito que o Sr. Presidente da Câmara poderia fazer aqui um hospital exemplar ao nível nacional que cumprisse e poderia, nos centros de saúde, dar condições para que todos os sintrenses tivessem médico de família. Uma coisa depois é ir buscar os médicos. Mas ele, com 83 milhões, segundo Podia dar médicos de família a todos os sintrenses. nós poderíamos resolver numa legislatura, nestes 4 anos, um dos mais graves problemas de Sintra. Se quisesse. Se é verdade que esse dinheiro existe e que está livre, não precisa de nada. Isso Não vai- precisa isso- de Para terminarmos, Isso passa-se estamos a noutras chegar ao coisas. fim. Passa-se noutras coisas. Eu faria uma pergunta para uma resposta de pai de 3 palavras. A notícia da construção de um polo hospitalar em Sintra é uma boa ou uma má notícia? Na minha convicção, de querer um futuro hospital para Sintra é uma má notícia. Se formos na convicção de que algumas pessoas vão deixar de ir a Amadora Sintra para ter umas consultas e para ter levar umas injeções e tirar umas radiografias, é uma boa notícia porque vamos aqui resolver o problema pontual a famílias, a pessoas, é lógico, porque se neste momento só temos em Sintra a urgência básica de Mem Martins, que já é básica, portanto vamos ter mais uma urgência básica, mas já temos uma ali, que também tem
tem máquinas para tirar radiografias e exames, não sei o quê, tem isso tudo. E continua a subcarregar a Amadora, porque não haja dúvida que vai tudo para a Amadora que sai dali de Sinda. Vamos ter mais uma urgência básica. Epá, agora, com mais umas camas, para que os velhotes fiquem ali à espera da convalescência ou que os filhos os vão buscar. Essa é uma pergunta com rasteira. Porque se Exatamente. diz que sim, Mas também é está cá óbvio, com certeza. Mas Mas para se diz que facilitar... sim, somos uns bons rapazinhos, porque é aquilo que o Sr. Dr. Basílio Horta quer que na última Assembleia. Queria que toda a gente dissesse que sim, aos 60 minutos que ele teve a dizer de coisas e que vai fazer, e 20 milhões para aqui, 10 milhões para ali, e 5 milhões para ali, e para o hospital, e para o PDM, que agora já não há. Foi a campanha dele. Vamos Bem, terminar, eu aí, como eu gostava que as forças vivas da sociedade fossem livres e não precisassem do Estado praticamente para nada, ou o mínimo possível, eu gostava muito que houvesse um hospital por iniciativa dos empresários. Dissessem, sim senhor, há aqui uma população, abriu-se a vaga... Mais uma pública ou privada? Não, não é uma pública ou privada, porque eu não acredito nas públicas ou privadas. Mas é uma boa ou uma má notícia? Aí estamos a voltar à discussão É uma Eu rasteira. não te consigo É o que ele responder. diz, é uma rasteira. Porque essa é a rasteira que se quer que se faça, na opinião, Exatamente. na cabeça dos 412 mil habitantes. Exatamente. Quem é que vai dizer que não A um polo hospitalar. a um hospital com Ou a H? 50 polos hospitalares. Quem? Ninguém. Estás-me a perguntar a mim? Não estou a perguntar. Estou a afirmar que essa é uma pergunta, que isso é Dizemos que rasteira. não. Lá está eles, olha... os Contra o bandidos. progresso. Contra o progresso. Foi mais uma vez a troika de 4, desta vez mesmo só com 3, porque um está no Brasil.